Estamos aqui hoje, sexta-feira, dia 16 de abril, para fazermos a nossa terceira aula de geografia, aulas de geografia linda e fantástica. Eu sou Igor Mendes, o professor de geografia que vos acompanha. Ao longo do dia de hoje, nós vamos aproveitar e relembrar um pouco do que nós estudamos na semana passada e já fazer o comentário de algumas partes da apostila de estudos que vocês têm aí em casa. Quando eu digo que vocês têm em casa, aí são os nossos alunos da Escola Municipal José Rodrigues, né? Então, é só para lembrar desse pequeno detalhe. Então, nós utilizaremos tanto algumas coisas das páginas da semana passada, que estudamos na semana passada, outras coisas relacionadas às páginas dessa semana. Eu quero começar a aula hoje já convidando você a fazer parte, a tentar buscar algumas coisas sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e falaremos mais adiante sobre o assunto. A aula de hoje, ela traz, eu decidi fazer dessa maneira, para que vocês enxergassem um pedaço do que estaria lá na apostila suas. Essa é uma aula voltada para a formação e regionalização do território brasileiro. Hoje será tratado mais a formação do território brasileiro. Como você já sabe, o Brasil é um país, e assim pode ser chamado e descrito, pode ser referido como sendo um país de grandes proporções territoriais. Ele é um país de proporção territorial tanto leste-oeste quanto norte-sul. E essa conformação é dada especialmente por conta de todos os desenvolvimentos que aconteceram no Brasil, especialmente por conta das atividades econômicas e da maneira que o território foi e vem sendo ocupado. Então, a formação do território brasileiro ela é uma consequência de um longo processo de expansão, um longo processo, e quando se fala longo, está se falando de séculos, centenas de anos que aconteceram ocupações progressivas, sendo que os europeus, em especial os portugueses, tiveram um contato bastante grande com povos locais, povos indígenas, e também esses mesmos europeus trouxeram outros povos, no caso aqui, os povos advindos do continente africano para cá. Então, pode-se dizer que essa conquista ela aconteceu em todo o território ao longo desses últimos 521 anos aproximadamente, e que, de certa forma, gerou perdas irreparáveis para os indígenas aqui no país. É importante dizer que toda e qualquer exploração territorial, ela também é seguida de exploração econômica, ou seja, isso quer dizer que só se explora um território porque não é que só se explora um território porque tem um interesse econômico, mas para o mundo capitalista haverá sempre um interesse econômico, uma necessidade de expansão econômica, uma necessidade de exploração de recursos, e aí vai. A exploração econômica do território brasileiro teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores nas primeiras décadas de colonização das terras sul-americanas. Os portugueses não encontraram metais preciosos, assim começaram a explorar o pau-brasil ao longo do território para comercializá-lo na Europa. Então, não encontraram nos primeiros anos, até porque não entraram muito adentro do território. E por esse motivo ficou meio que restrito ali aquela faixa próxima do Oceano Atlântico, do Mar Atlântico. No século XVI, além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no nordeste do território, começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação colonial se concentra no litoral. A partir do século XVII, a expansão da colônia acompanhou o crescimento das principais atividades econômicas, a produção de cana-de-açúcar em algumas áreas do Sudeste, a pecuária em direção ao interior. Haja vista que, quando se fala de pecuária em direção ao interior, é saindo das áreas que exploravam cana, a produção, né? A produção da cana e a sua industrialização, e o gado que foi trago para servir de força motriz, acabou tendo que sair desses espaços e saíram rumo ao interior do Brasil.
parte da história de Minas, do norte de Minas Gerais, ou uma grande parte da história do norte de Minas, tem relação com esse gado, com esse boi, essa vaca que foi saindo das proximidades da produção de cana. E a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urupum, cravo, canela, salsa, dentre outros, rumo à Amazônia. Daí, ó, nós entendemos que alguns pontos devem ser mencionados. O Brasil tem essas dimensões que você vê aí, tanto é que ele é o quinto maior em extensão, com um pouco mais de 8 milhões, mais ou menos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como você pode ver, perde para a Rússia. Eu coloquei alguma coisa aqui, ó, que não deu para eu ver. Falta uma vírgulazinha aí, tá bom, gente? Mas perde para a Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Logo depois vem o Brasil, obviamente, que é o quinto. Isso se deve ao seu tamanho, que se compara a alguns continentes, né? E daí você vai perceber que o Brasil, com pouco mais de 8 milhões, o Brasil é quase do tamanho da Europa, pela lógica também é quase do tamanho da Oceania inteira. O Brasil tem fronteiras aí com a grande maioria dos países da América do Sul, com a exceção do Chile e Equador. São 26 estados que compõem o Brasil, dentre eles, aí isso é importante colocar aqui, existe também um Distrito Federal, e são mais de 5.550 municípios, são 5.570 municípios no total. Não necessariamente, aliás, fiquemos por isso. O Brasil está localizado na América, isto é, no continente americano, ocupando grande parte do continente, chamado América do Sul. Lembremos que quando se fala de o continente é a América, a regionalização da América é a América do Sul. Se utilizar o critério geográfico, a América pode ser dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui já conhecida a extensão territorial e sua localização geográfica contribuem para que exista no território uma grande diversidade de paisagens, diversos relevos, climas, vegetações, cada um com suas características mais intrínsecas. As características desse continente físico, desses componentes físicos naturais, podem influenciar o modo de vida da população em cada região do país. E outro detalhe importante, o país é tão grande que é preciso fazer a sua separação em regiões. Isso se deve por causa de uma necessidade da própria ciência geográfica em dividir e separar em áreas menores. O velho detalhe do Brasil, verde e amarelo, verde, essa parte maior aí, o amarelo, o losango, o azul, que seria esse círculo, e branco, as estrelas, e a faixa, que compõe, inclusive, tem lá os dizeres ordem e progresso, no sentido positivista. Do outro lado, você enxerga uma imagem com o brasão da República, você tem lá a formação da República Federativa e o brasão de armas, o brasão geral do país. Aqui você percebe, portanto, uma localização do Brasil a título em relação ao mundo. Essa aqui é uma imagem que é muito utilizada, inclusive, a imagem até para mapas europeus. Esse aqui já é uma tendência de tentar organizar dentro de uma equivalência de territórios. O Brasil, como você pode perceber aí, traçando linhas imaginárias, e essas que vocês já enxergam já servem para isso, inclusive, tá? As linhas que estão deitadas são as latitudes, as linhas que estão em pé são as longitudes. O Brasil se encontra basicamente a oeste, todo ele a oeste, e a maior parte dele a sul. Se eu fosse falar aqui, o Brasil teria suas terras distribuídas em 3 hemisférios. Oeste, inteiro a oeste, uma parte no norte e a outra grande parte no sul. Note que o Brasil, portanto, compõe a América, está aí para confirmar isso que a gente está demonstrando também, no globo terrestre, está o Brasil ressaltado para você enxergar o tamanho desse camarada. Além do mais, pode-se falar que o Brasil apresenta grandes proporções continentais, como foi dito no texto, faz fronteira a grande maioria dos países da América do Sul, ou sul-americanos. Note que o Brasil faz fronteira com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia,
Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, enfim, essa grande infinidade. A exceção, você percebe aí, é o caso de Equador e Chile, que são os dois países da América do Sul que não têm formação de fronteira aqui. Lembrando que a fronteira e limite fazem parte da separação e divisão do país enquanto unidade política. Em geografia, quando se trata de política, a gente está se tratando de organização interna, de organização de um território. Não necessariamente é de partidarismos. Não é, não. Outro mapa é só para demonstrar que o Brasil é extremamente diverso, e ele é diverso porque ele consegue envolver várias zonas térmicas, né, pelo menos, duas grandes zonas térmicas, e envolve uma grande extensão longitudinal também. O Brasil se torna diverso por conta, inclusive, da forma de colonização e dos povos que vieram para o Brasil. Aqui você vê não somente a localização do Brasil no hemisfério, no continente sul-americano, como você também verá os limites, a formação de fronteiras. Veja aqui de verde, a linha de verde está demonstrando a fronteira do Brasil, a fronteira terrestre brasileira de aproximadamente quase 16 mil quilômetros, e a fronteira marítima brasileira, ou seja, o litoral brasileiro, tem a casa de 7.400 quilômetros. Portanto, a fronteira terrestre, ela chega a ser quase pouco mais de 2 vezes, eu diria que pouco mais de 2 vezes a fronteira marítima que o Brasil tem, ou seja, de litoral que o Brasil possui. Os pontos extremos, daqui eu tenho um pouquinho de dificuldade de chegar, mas você vai ver lá a Serra da Contamana, que está no Acre, o lado mais leste vai estar aí em Ponta dos Seixas, no Pernambuco, alguns vão discutir, enfim, mas é a base para nós. O Arroio Chuí ao sul é o limite, e lá no norte é o Monte Caburaí, que alguns falam também que não é necessariamente ali, mas está em outros espaços. Mas, de todo modo, é a marcação dos pontos limítrofes do Brasil. Você percebe agora o Brasil aqui, até então mostrando a totalidade do Brasil, agora nós mostramos o Brasil com a sua divisão política, ou seja, a divisão do Brasil em unidades de federação e estados. Nós temos aqui, então, na tela, 2 mapas, mostrando essa divisão política que nós estamos estabelecendo. Veja que também, enquanto mapa, os dois apresentam legenda, apresentam escala, apresentam orientação, tem fonte também, então são mapas definidos do Brasil. 26 estados, mais um Distrito Federal. O Distrito Federal não é um estado, ele tem a sua jurisdição enquanto unidade nacional, e o seu funcionamento tipicamente de um município, como se fosse uma cidade. Então, a formação do território brasileiro, ela é uma formação muito antiga, começada em 1532 aproximadamente, como você vê a imagem à esquerda, ela pode ser um mapa, pode ser, apesar de que não tem ali a orientação norte-sul, mas ela teria que ter essa orientação para firmar certinho. Note que, basicamente, a ocupação brasileira foi ao longo do seu litoral. Lá no início eram grandes fazendas latitudinais, essas fazendas em faixas, né, em linhas que vocês estão vendo aí, elas vigoraram basicamente durante o século XIX, enquanto o Brasil iniciou seu processo de ocupação. A imagem à direita vai mostrar lá a ocupação do território brasileiro realizada através das atividades econômicas, de vermelho o pau-brasil, sendo a primeira, a segunda a cana-de-açúcar, de roxo, lilás, eu tenho dificuldade com essas cores, e em amarelo clarinho, você vai ver que está bem pouquinho ali próximo da Bahia, o que seria a pecuária, né? Próximo de Salvador, na verdade. Fechado isso aqui, ó, o que nós temos? Nós temos uma exploração econômica do território, que ela acontece ao longo do século XIX e, obviamente, ao longo do século XVI, acontece ao longo do século XVII, pouquíssimo mais tem no século XVII, tem uma intensificação razoável e até grande no século XVIII, anos 1700, e no século XIX também acontecerá dessa maneira. Começando, claro, com a exploração do pau-brasil, como já foi dito aqui,
E também vale a pena dizer que essa exploração ela aconteceu mais concentrada no litoral por causa da atividade inicial que foi posta naquela parte. A expansão da colônia ela vai acontecer de acordo com as atividades econômicas que vão sendo implantadas. Começou lá com a cana, mas tem outras atividades acontecendo aqui. É claro que as drogas do sertão, como já foi falado também, têm uma forte contribuição, especialmente na faixa mais norte e oeste do país, do que hoje chamamos de país. Aí é só para você enxergar essa evolução. Veja que, à medida que o tempo passava, as atividades foram acontecendo, ajudando a ocupar o interior do território do Brasil. Também fez que, nessa última aí, ó, aumentar, expandir o território brasileiro, forçando, portanto, a assinatura de novos tratados. Inicialmente era o Tratado de Tordesilhas, depois passou a vigorar uma série de outros tratados, que eram outros pedaços de terra que, até então, o governo, ou o império, ou o príncipe regente acabou adquirindo com o passar do tempo. Para afirmar o que nós estamos dizendo, a maior parte da população hoje está concentrada no litoral leste brasileiro, no litoral como um todo, por causa da conformação do relevo brasileiro, em que essa parte mais esbranquiçada já começa a apresentar uma constituição diferente. E você vai perceber também, ao longo da costa brasileira, o litoral ele é bastante estreito por causa dos relevos mais protuberantes que acontecem nesse pedaço. Seguindo, você já viu isso aí também, em relação a não somente ao limite e à demonstração do litoral brasileiro, como o mapa à sua esquerda demonstra a distribuição da população no território brasileiro. A população está mais concentrada no leste, como já dissemos, próximo aos litorais. E vai alguns pontos mais internos é que vai, de fato, apresentar uma densidade demográfica maior. Mas, no geral, o interior do Brasil ele é parcamente ocupado. Seguindo aqui, eu quero deixar o recado a vocês que essa é a base da matéria dessa semana. Espero que vocês leiam a apostila, resolvam, tirem dúvidas e assista esse vídeo e outros vídeos que a gente tem postado aí também. Mantenha sempre o seu cuidado com a matéria para que você possa aprender de verdade. 2 lembretes. Primeiro, quero te convidar a participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia, você que é do 8º ano, e ela vale para o 6º, 7º também. Só a Olimpíada Brasileira de Cartografia que vai ser válida apenas para o 9º ano, alunos de 9º ano até o 3º ano. Mas na próximo ano a gente participa, com certeza. E te lembrar também que as apostilas serão recolhidas ao final do bimestre. Então, quanto mais cedo você fazer as atividades e que essas apostilas chegarem na escola, tudo completo, bonitinho, certinho, melhor para todo mundo. Lembrete, as apostilas precisam estar totalmente resolvidas e elas serão recolhidas sem mudança da data ao final do bimestre. Portanto, faça suas atividades um tempo hábil, um tempo interessante. Faça hoje logo. Bom, um abraço para vocês e até a próxima.